Lucas, capítulo 17, versículo 12 ao 18, diz assim: E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem piedade de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Nós lemos no nosso texto algumas palavras muito tristes que Jesus proferiu. A gente lê aqui que ele disse: Não houve quem voltasse. E a gente vê a decepção que fica evidente quando ele logo após fala: Não foram 10 os limpos? E esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Não houve quem voltasse, não houve quem voltasse. A tristeza e a decepção que Jesus sentiu, a gente vê isso nessas frases que eu mencionei agora. A decepção e a tristeza não foi algo que o surpreendeu. Ele, é claro, sendo onisciente, ele sabia, e de fato ele esperava isso, sabia o que iria ocorrer, não foi algo que ele não esperava. Ele sabia da ingratidão que seria dirigida a ele. E mesmo assim, mesmo sabendo da ingratidão, mesmo sabendo da tristeza que ele sentiria, da decepção que ele teria, mesmo assim, ele curou só aquele um que voltou, aquele um que ele sabia que voltaria, aquele um que ele saberia que seria grato. Não, ele sanou os 10. Os 10 foram e os 10 ficaram sãos. Os 10 ficaram limpos, indicando que a lepra que eles tinham foi curada de todos os 10. Então Cristo, mesmo assim, ele fez o milagre, ele trouxe a cura. Como podemos definir gratidão? Gratidão que um dos 10, o que voltou, demonstrou. Os outros 9 simplesmente seguiram seu caminho. Nós podemos definir gratidão, se a gente olhar no dicionário, como apreciar alguma coisa ou alguém, algum ato, apreciar, reconhecer, retribuir. São 3 palavras que constroem o significado do que é gratidão. É a gente reconhecer, apreciar e retribuir. Gratidão sempre gera ação. Gratidão não é apenas um assentimento mental. Gratidão não é apenas, ok, eu sei que fulano fez isso. Eu sei que Deus fez isso. Gratidão não é apenas um conhecimento acadêmico, mental. Gratidão gera ação. Gratidão é muito parecido com fé, nesse sentido. Nós lemos lá em Tiago 2, versículo 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Em outras palavras, você pode falar muito bonito, mas se não há as obras, se não há ação, se não há um fruto, se não há um resultado, se não há um impacto, aquela fé ela é morta. Aquela fé não é de verdade, uma fé incompleta. Fé verdadeira, ela envolve a mente, envolve o coração, envolve ação. E sem ação, sem as obras, a fé ela é incompleta, ela é morta. Não basta alguém simplesmente saber que Jesus é o Filho de Deus, e saber que Jesus morreu na cruz, e saber que Jesus é sem pecado, e saber que Ele é o Filho de Deus, e saber. Alguém pode saber tudo isso e morrer para o inferno do mesmo jeito.
Fé não é apenas saber e acreditar. Não, eu sei que Jesus é uma figura bíblica e histórica. Houve realmente, historicamente, houve um homem chamado Jesus Cristo, o Nazareno. Existe de fato isso. Eu entendo, eu creio, eu acredito, eu sei disso. Você tem que crer. Mas não basta só você crer. Não, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. É preciso saber, crer e é preciso receber. É o que Jesus chamou de um novo nascimento. Falando com Nicodemos em João capítulo 3, Nicodemos não entendeu o que é o novo nascimento. Ele falou, como pode um homem sendo velho nascer de novo? Pode entrar no ventre da mãe e nascer? Jesus falou, o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Todos nós aqui nascemos da carne. Como é que eu sei? Você está aqui. Você nasceu da carne. Mas do Espírito é o novo nascimento. É quando você não apenas sabe, não apenas crê, mas há um dia, um momento na sua vida que você recebeu. Você recebeu a salvação. Houve um novo nascimento. O seu nome foi inscrito no livro da vida. O Espírito Santo tomou moradia, lhe selando para a salvação. E você agora é salvo. Não porque você sabe, não porque você crê, mas porque você recebeu, você confiou. Eu menciono muitas vezes, lá em Mateus, se não me engano, capítulo 7, onde Jesus falou, e naquele dia muitos virão a mim, dizendo, Senhor, Senhor, e eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim, não vos conheço. Essas pessoas que foram para Cristo dizendo, Senhor, 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 sabiam dele, aqui, acreditavam nele, que o chamaram de Senhor, mas lhe faltava uma coisa, o receber. Tanto que Jesus falou, apartai-vos de mim, não vos conheço. Então a fé verdadeira, ela envolve a mente, o coração e a ação. A gratidão, do mesmo modo, envolve a mente, em que nós temos que reconhecer, nós temos que apreciar, mas tem que haver o quê? Uma retribuição, ou seja, gratidão gera ação. Nesse caso, a gratidão daquele um leproso gerou a ação de quê? Ele voltou. Agora entendam. Os outros foram curados. E foram curados, Jesus não falou assim, seja curado. Não. Vá para o sacerdote. Se apresente ao sacerdote. A lei de Moisés dizia que quando você era curado da lepra, você tinha que se apresentar ao sacerdote, você era examinado, então era feito uma declaração, uma limpeza ritual, e você era declarado curado. Aí você poderia voltar a reintegrar a sociedade, etc. e tal. Então, aqueles leprosos estavam à distância, nós lemos aqui no texto, de longe disseram, Jesus, Jesus, tem piedade de nós. E ele falou, vão para o sacerdote se apresentarem. Eles estavam leprosos. Eles poderiam ter dito, mas como eu vou me apresentar para quê, Jesus? Aqui é lepra. Eu sou todo leproso aqui, eu vou me apresentar para quê? Me cure primeiro. Aí eu vou. Eles não fizeram isso. O texto diz que indo eles no caminho, ou seja, eles foram, eles acreditaram. Eu vou me apresentar porque Jesus mandou. E mesmo assim, apenas um foi grato. Apenas um foi grato. E nós temos que entender que gratidão verdadeira tem retribuição, ou ela é morta. Ela não é verdadeira assim como a fé. Nessa última quinta-feira, foi comemorado, ou pelo menos é comemorado, o Dia de Ação de Graças. Isso é algo que está na lei, foi instituída, se não me engano, em 1946, pelo então presidente, se não me engano, o Dutra. Eu não estava vivo na época, vocês vão ficar chocados em saber isso, mas não estava vivo na época. Eu li num livro. Mas seja honesto, quem sabia que quinta-feira é o Dia Nacional de Ação de Graças no Brasil? Lei oficial. Decreto oficial. Alguém sabia? Ninguém sabia. Pois era. Também foi, nessa mesma data, o Dia de Ação de Graças, coincidência ou não, porque não tem um dia específico, mas talvez o Brasil copiou a data, usou a data, nada de errado com isso. Mas nos Estados Unidos, também foi celebrado
toda terceira quinta-feira do mês de novembro é celebrado o Dia de Ação de Graças. Essa festa, esse feriado, e é um feriado, ninguém trabalha, tudo fecha. Esse feriado, essa festa, essa comemoração, ela é nacional entre crentes e descrentes. Não é necessariamente uma festa ou celebração de cunho religioso. E o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos é o maior feriado, festa, comemoração do calendário. É maior, inclusive, do que o Natal e Ano Novo juntos. A grande comemoração não é Natal, não é Páscoa, não é Ano Novo. É o Dia de Ação de Graças, que coincidencialmente foi também esse ano aqui. O povo americano não é um povo perfeito. Nenhum povo é. Mas eu vivi lá vários anos e eu conheço bem como a coisa funciona, conheço bem o povo. Há muitos anos, tenho muitos amigos de longa data, eu conheço bem a cultura e o modo de vida americano. E de um modo geral, é um povo grato. É um povo grato. Essa gratidão ela é refletida na sua retribuição, ou seja, na sua generosidade como um todo do povo americano. Ajuda humanitária, a obra missionária no mundo inteiro, solidariedade com catástrofes e incidentes no mundo. O país que sempre mais ajuda é os Estados Unidos. Eu não estou aqui exaltando os Estados Unidos ou nada disso, estou afirmando fatos. E essa generosidade vem justamente da gratidão. Gratidão gera generosidade. Eu não desejo, como eu falei, enaltecer ou rebaixar, ou sequer comparar nenhuma nação com nada, mas apenas para ilustrar, se responda uma pergunta. No nosso Brasil, qual é o maior festival, feriado, comemoração no calendário? Vou dar uma dica, começa com C e acaba com AU. O país para no carnaval. Do mesmo jeito que o país para no carnaval, lá o país para o Dia Nacional de Ação de Graças. E como eu disse, não é um festival, um feriado religioso. Não é. Mas existe. Carnaval, para alguns, vão dizer que carnaval, pastor, é sinônimo de alegria. Bom, na prática, é um festival de excessos, bebedices, imoralidade e por aí vai. Para isso, nós paramos. Para isso, nós celebramos. Eu diria que isso reflete uma certa ingratidão. E o que é mais engraçado, o carnaval supostamente é um festival religioso, tem a ver com a Páscoa, tem a ver com a quarta-feira de cinzas, tem a sexta-feira santa, ou seja, tudo embrulhado numa capa de uma certa religiosidade. Oca vazia, mas tem essa áurea. Pessoas vão para a missa, depois vão para a missa depois para passar. Eu não entendo muito essas coisas, botar cinza na cabeça porque aprontaram na segunda, na terça e assim vai. Quem entende mais aí, depois me explica como é que funciona aí, tá? Quem é entendido nessas coisas de carnaval, pode me explicar mais tarde. Mas gratidão e fé andam de mãos dadas. Gratidão e fé. Um crente que é ingrato é um crente que tem uma fé doente, uma fé fraca, uma fé incompleta. Pode ser salvo. Porque nós não somos salvos por gratidão, nós somos salvos porque nós colocamos a fé no que Cristo fez por nós, não no que eu fiz ou deixei de fazer para Ele.
Mas o crente que é ingrato é um crente que tem um problema na sua fé. E isso gera consequências e repercussões e sequelas em nossas vidas. O que, pastor? Essa falta de gratidão, se é que ela existe. Então hoje eu queria ver algumas características importantes da gratidão de modo geral. Olhe comigo para o versículo 17 de Lucas 17, onde nós podemos constatar talvez a coisa mais óbvia em muitas esferas em relação à gratidão. Isso é a raridade da gratidão. Versículo 17. E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Será, só jogar aqui uma ideia, será que nós poderíamos deduzir, presumir uma porcentagem genérica de gratidão, de modo geral? Será que poderíamos, a partir de 10 ingratos, um foi grato, poderíamos deduzir que seriam 90% das pessoas, de modo geral, ingratas? Será que por cada 10 pessoas aqui só tem uma grata? Eu falo grata de verdade. Eu tenho certeza que aqueles outros 9, os que não voltaram, eles foram curados. Eles se apresentaram ao sacerdote. Eles foram limpos. Jesus falou, não foram 10 limpos? Cadê os 9? Eu te garanto que um leproso percebeu, eles percebem quando a minha lepra foi curada. Não era falta de fé, não era nem fé, era visão, eles estavam vendo, eu fui curado. Eles sabiam quem os curou. Eles foram ao sacerdote. Mas eles não eram gratos. Então simplesmente tem um assentimento mental, simplesmente saber a fonte da bênção, não traduz necessariamente em gratidão, porque tem que haver o quê? Retribuição. No caso aqui, aquele um grato, ele voltou para Jesus, se prostrou perante ele e deu-lhe graças e glorificou a Deus. Houve um respaldo. Mas será? Será, como Jesus falou, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro, e era um samaritano, que é interessante. O samaritano era mal visto pelos judeus. Os 9 estavam em algum lugar. Os 9 estavam desfrutando da cura. Os 9 podiam agora voltar ao convívio familiar, o convívio social, o convívio de comunhão no templo, na sinagoga. Eles podiam voltar a seus empregos e a trabalhar. O leproso não tinha nada disso. O leproso não tinha convívio familiar, social, sua carreira estava acabada, não podia ir para o templo, tinha que viver fora da cidade ou do vilarejo. Tudo isso mudou e eles estavam desfrutando, mas não foram gratos. Não foi eu que estou dizendo, o texto diz. Só um voltou e 9 não. Só não estavam onde deveriam estar, dando graças a Cristo. Quantas vezes nós somos culpados dessa mesma coisa? Desfrutamos de bênçãos, talvez até reconheçamos de onde vem essa bênção. Às vezes não. Eu já tive o desprazer de falar com um crente, um irmão que um dia agraciava a nossa presença aqui, não está mais aqui hoje. Após muitas bênçãos durante muitos anos de Deus, dizer claramente, tudo que eu tenho fui eu que consegui com o meu trabalho. Trabalho esse que ele conseguiu através das bênçãos de Deus. Diga-se de passagem. E eles vão com toda sinceridade. Não, tudo que eu tenho, meu esforço, meu trabalho, eu. Mas mesmo que nós reconheçamos a fonte, nós cantamos hoje, eu pedi para ser cantado o último hino, fonte de tudo e toda a bênção. Deus é a fonte de toda a bênção. Toda a bênção. Toda a bênção.
E nós podemos reconhecer a fonte, mas somos gratos. Nós voltamos para dar graças. Nós fazemos tempo no nosso dia para passar alguns minutos, que sejam 10 ou 15 minutos na presença, estudando e lendo a palavra de Deus. Nós voltamos para oficialmente agradecer a Cristo diariamente em oração diária. Nós somos agradecidos o bastante para estar presente quando Cristo se faz presente, porque Ele está aqui agora. Ah, não, pastor, eu assisto na internet depois. Não é a mesma coisa. Está lá, tudo que é pregado, ensinado, editado, tá o vídeo, tá o áudio, está lá, assistam, ouçam, compartilhem, estudem, mas não é substituição para o culto. Quantas vezes nós não temos tempo para falar de Jesus para alguém, ajudar o próximo? Jesus falou, tudo que fizeres para um desses meus pequeninos, fizeres para mim. Quer ser uma bênção para Cristo? Seja uma bênção para alguém. Ajude alguém. Dê o seu tempo, a sua vida, o seu talento, o seu tesouro. Ajude alguém, auxilie alguém, encoraje alguém. Sabe o que é isso? É retribuir. Por quê? Porque estamos gratos. Quem é grato, retribui. Ah, pastor, mas o povo americano é muito rico. Não, nem todo americano é rico, gente. Eu já morei lá. Como nação, tem um nível mais alto, possivelmente, talvez um dos melhores do mundo. Mas será que eles são generosos porque são ricos? Eu digo ricos no sentido, não todo mundo milionários, né? Mas são abastados, afluentes. Será que eles são ricos porque são generosos porque são ricos? Ou é o contrário? Eles são ricos porque são generosos? Que Cristo falou, mais abençoada coisa é dar do que receber. Porque quando nós damos, com a mesma medida que nós darmos, nos será dado. Então, quanto mais generosos nós somos, mais abençoados nós nos tornamos. E a generosidade é uma reflexão da gratidão. Mas quantas vezes somos culpados de não retribuirmos, não sermos gratos completamente. Somos gratos incompletos. Nós sabemos que Deus abençoou, nós reconhecemos a bênção e simplesmente é muito obrigado. E nunca nos vem à mente ajudar, compartilhar, encorajar, ser uma bênção para o próximo. Gratidão. Não houve quem voltasse, Jesus falou. Gratidão é rara, onde não há reconhecimento e apreciação pelo que Deus nos deu. Reconheçamos o que Deus fez, reconheçamos o que outros fazem como instrumentos de Deus. E ao fazermos algo para outras pessoas, nós nos tornamos instrumentos na mão de Deus. Em gratidão. O crente ingrato, ou a Deus, ou a seu próximo, está doente na alma. O crente que não é grato, ele tem um problema na fé, ele tem um problema na alma. Está quebrada. Olhe comigo para 1 Tessalonicenses capítulo 5, vamos ver a importância da gratidão. Nós vimos a raridade da gratidão. A raridade, 10% apenas. Não vou dizer que isso é via de regra, se aplica, mas podemos usar esse exemplo. É uma minoria, infelizmente. E Deus sabe disso. E mesmo assim, Deus não deixa de nos abençoar, como Cristo não deixou de curar os 10, sabendo que apenas um voltaria, sendo grato. Olha no versículo 16, do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. E vamos ver agora a importância da gratidão. A raridade da gratidão, a importância da gratidão. Versículo 16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar,
Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Essa carta aqui que Deus mandou usando o apóstolo Paulo como seu instrumento, é uma pequena sessão carregada, compacta, com instruções de como o crente pode viver uma vida vitoriosa. Sem estas coisas, o crente não vai muito longe. Pode ser salvo, vai para o céu quando morrer, mas vai ficar por aí. Não vai crescer espiritualmente, não vai ser usado por Deus, não vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E a gratidão é tão importante, tamanha a importância da gratidão, que aqui encontramos, no meio dessa lista de coisas cruciais para a vida do crente, encontramos o quê? Vamos lá, hein? Primeira coisa, regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo, dai graças. Em tudo. Quer dizer tudo, pastor? Tudo. Dai graças. Glória a Deus, obrigado, Senhor, consegui um emprego. Aleluia. Senhor, muito obrigado pelo emprego que eu acabei de perder. Fui despedido hoje. Pegou fogo na fábrica, fui despedido, sei lá, perdi emprego. Dai graças em tudo. Pastor, eu recebi o resultado do exame. É terrível, eu estou doente, muito doente. Dai graças em tudo. Pastor, eu fui curado. Dai graças em tudo. Fui roubado. Dai graças, Herbert, dai graças em tudo. O Herbert teve um encontro com os meliantes. Ele ficou tentado a dar uma voadora lá e resolver, mas ele teve piedade. Se condesceu das pobres vítimas da sociedade e deixou-os ir em paz. Mas enfim, dai graças em tudo, gente, no bem e no mal. Está chovendo, dai graças. Está fazendo sol, dai graças. Caiu, dai graças. Levantou, dai graças em tudo. Aí continua, não extinguais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-se-vos de toda aparência do mal. Se você e eu estamos preocupados em abster, fugir, ficar longe da aparência do mal, que note, não está dizendo abstende-vos do mal, abstende-vos da aparência do mal, mas quem se abstende da aparência, automaticamente vai estar se distanciando do mal. Se eu fujo da aparência, eu fujo do mal. Então veja a importância, veja quão crucial são todas estas coisas. Sempre está regozijando, sempre está orando, nunca está entristecendo ou extinguindo o Espírito Santo, examinando tudo, não desprezando as profecias, que no contexto nosso hoje, profecia está aqui, ó. É de Gênesis e Apocalipse. O que Deus tinha que falar para a gente, já falou, está aqui, ó. Examinai tudo, abstende-se do mal. E no meio tem o quê? Em tudo dai graças. Por quê? Que bom que você pergunta. Porque esta é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. É a vontade expressa de Deus que eu e você e todos os crentes sejam gratos em tudo. É vontade de Deus. É o que Deus quer, que você seja grato. Que eu seja grato. Então o crente que não é grato está em desobediência a Deus. O crente que não é grato a Deus, o crente que não é grato ao seu próximo, o crente que não é grato à sua situação, o crente que não tem gratidão, ele está desobedecendo Deus. Ah, pastor, mas você não sabe a minha esposa, o meu esposo, o meu filho, a minha situação. A minha Bíblia diz, ser grato em tudo. E se nós não somos gratos em tudo, estamos indo contra a vontade de Deus. E isso tem consequências. Isso gera sequelas.
Seria possível imaginar uma vida cristã vitoriosa sem esses elementos cruciais que eu acabo de mencionar, do versículo 16 ao 22? E lá no meio tem a gratidão. Veja que a vontade de Deus é que sejamos gratos. É o que Deus quer. Não interessa as circunstâncias. E se essa é a vontade de Deus, é o nosso dever, ou melhor, é a nossa obrigação, ser grato. O mundo não é assim. O mundo não é grato. De modo geral, via de regra, o mundo é ingrato. Romanos 1, versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Então, conheceram aqui, ó. Conheceram. Fala, conhecer, fala a mente, não fala o coração e nem a confiar. Fala aqui. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. O que foi que o leproso que voltou fez? Ele voltou glorificando Deus. Aqui eles conheciam. Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Aquele leproso veio glorificando a Deus, se prostrou aos pés de Cristo e deu-lhes o quê? Graças. Aqui fala que o mundo, ele conhece Deus, mas não dá graça e não o glorifica. Sabe o que é isso? Ingratidão. O mundo é assim. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Isso é Romanos 1, 21, olha no 22. As consequências da ingratidão. Quando você sabe, como lemos aqui, mas você não dá graças, você não dá glória. Você não reconhece. Você não aprecia. Consequentemente, você não retribui. Versículo seguinte, 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. A pessoa ingrata se acha muito esperta, muito sábia. Fulano fez isso para mim, fez porque quis. Valeu. Retribuir? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Essa palavra loucos é uma palavra muito interessante e muito indicativa. A palavra loucos aqui, em Romanos 1, 22, é a palavra grega moraino. A palavra grega moraino significa simplório, bobo, tolo, sem entendimento. Se tornaram-se loucos. Não é louco de rasgar dinheiro, de bater a cabeça na parede, não é esse tipo de loucura. É loucura, o cara é bobo, é um tolo. Não faz sentido, não entende. Eu vou ler aqui 2 versículos que usam essa mesma palavra, moraino, e você vai entender o que está falando, a importância disso. Lucas 14, o versículo 34, Jesus está falando sobre o sal. Todo mundo aqui, eu acho, a grande maioria, conhece o versículo. Bom é o sal, diz o versículo 14 de Lucas, o versículo 34 de Lucas 14. Bom é o sal, mas, se o sal degenerar, com que se há de salgar? Vocês acreditam que essa palavra degenerar é a palavra moraino? Se o sal perder o sentido, se o sal ficar bobo, se o sal ficar simplório, ou seja, o sal que não salga, não serve para nada. Jesus falou, serve para uma coisa, ser jogado no caminho e ser pisado pelos homens. Mas olha que interessante, que usa a mesma palavra, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, tornaram-se degenerados. Perderam a função, perderam o propósito. Por quê? Porque não são gratos, porque não reconhecem nem glorificam a Deus. Conhecem, mas não lhe rendem graça e não glorificam.
tornaram-se loucos, tornaram-se degenerados, como o sal que Jesus falou em Lucas 14:34. Em Mateus 5, versículo 13, Jesus mais uma vez falando sobre o sal. Vós sois o sal da terra, diz o versículo 13 de Mateus 5. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vocês acreditam que a palavra insípido, se referindo ao sal, é a mesma palavra moraino? É a mesma palavra sobre o sal em Lucas 14:34, que está degenerado? É a mesma palavra moraino que é usado como loucos em Romanos 1:22? Essas pessoas se diziam sábias, mas se tornaram inúteis, degeneradas, insípidas. Não prestavam para nada, a não ser ser jogado e pisado pelos homens. O crente ingrato é o crente que é o sal insípido. O crente ingrato não pode ser usado por Deus. De nada mais serve. A não ser ser lançado no caminho e ser pisado pelos homens. Por quê? Porque não apreciou, reconheceu, retribuiu, não foi grato. Perde a sua função. A ingratidão é uma grande tolice, loucura, moraino, degeneração, insipidez na vida do crente. A ingratidão limita ou até torna o crente inútil. Deus não pode usar um crente ingrato. Por esses motivos que estamos vendo. Então nós vimos a raridade da gratidão. Nós vimos a importância da gratidão. Eu quero terminar hoje vendo o perigo da ingratidão. Raridade, importância. Agora o perigo da ingratidão. Vamos para 1 Samuel 14, no Velho Testamento. 1 Samuel 14. E no versículo 44, nós lemos aqui um episódio da vida do rei Saul, em que ele estava lutando contra os inimigos, ele e o exército, e ele decretou: ninguém vai comer nada, todo mundo em jejum, ninguém come nada, até que a gente tenha a vitória. Foi uma decisão tola, e em seu orgulho ele tomou essa decisão. Só que a batalha não foi bem como ele queria, a vitória não foi tão rápida, e o que aconteceu é que os soldados, o exército todo, estava faminto, fraco. Aí veio Jonatã, eles estavam passando por um bosque, encontraram mel, colmeia de mel. Jonatã provou e disse: veja como eu estou fortificado, animado, estou mais disposto. E ele disse: coma um pouco de mel. Desobedecendo as ordens do rei. Aí a gente vem aqui, versículo 44, de 1 Samuel 14. Então disse Saul: assim me faça Deus, e outro tanto, que com certeza morrerás, Jonatas. Porque foi descoberto, depois você leia o texto todo, foi descoberto que foi Jonatas que promoveu essa comilança de mel, contrária à ordem do rei. Uma ordem tola, que a própria Bíblia fala isso. Aí o versículo 44. Então ele falou, 43, a gente leu 44, vou ler 45. Então ele falou: vai morrer, Jonatã, vou matar meu filho. Porém o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça, pois que Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou a Jonatas para que não morresse. Saul, o rei Saul, foi o primeiro rei de Israel. E ele começou muito bem. Talvez a coisa mais notória sobre o início do reino e até da coroação do rei Saul foi a sua humildade. Humildade. Sua rendição a Deus.
Tudo começou muito bem. Porém, o orgulho se apossou do seu coração e tirou-lhe tudo, inclusive a própria vida, no final das contas. Orgulho. Saul prometeu então matar quem deu a contra-ordem. Apesar daquela contra-ordem ter sido o motivo pela qual Israel teve a vitória. Mas o seu orgulho chegou ao ponto de querer matar o próprio filho. O orgulho é veneno para a gratidão. Como mencionei mais cedo hoje, agora há pouco. Um irmão que um dia frequentava, era membro aqui da igreja, disse: tudo que eu tenho foi minhas mãos, foi eu, meu trabalho, eu que fiz. Sabe o que foi aquilo? Orgulho. Orgulho e gratidão não andam de mão dadas. Ingratidão é perigoso porque é a causa e é o efeito de não reconhecer as bênçãos de Deus em nossas vidas. E isso gera mais gratidão. Lembrando que a gratidão, primeiramente, é reconhecer, apreciar e retribuir. Você não vai apreciar se você não reconhecer. Primeiro você tem que reconhecer. O orgulho lhe impede de reconhecer. O orgulho, em vez de reconhecer e dar glória a Deus, o orgulho faz isso. E eu? Foi o meu talento, foi o meu trabalho, foi a minha força, foi o meu esforço, foi o que eu fiz. Já começa por aí. Já começa matando a gratidão na raiz. O orgulho nos impede de reconhecer. Sem reconhecimento não há apreciação, sem apreciação não há retribuição e o ciclo vicioso começa. O orgulho é veneno para a gratidão. Me mostra alguém grato, me mostra alguém orgulhoso. Tiro e queda. Tiro e queda. Em tudo dai graças. É uma escolha. É uma escolha que nós fazemos. Gratidão, ela pode e deve ser cultivada, desenvolvida e mantida. Nós podemos cultivar. Podemos cultivar. Em tudo dai graças. É um imperativo, é uma ordem. Dai graças. Se é uma ordem, eu tenho opção. Orar sem cessar é uma opção. Não extinguais o Espírito Santo é uma opção. Nós podemos escolher, extinguir, entristecer o Espírito Santo. Abstende-vos da aparência do mal. Eu posso escolher me abster ou não da aparência do mal. É uma escolha. Em tudo dai graças é uma escolha. É uma decisão. É uma opção que nós tomamos para reconhecer, apreciar e retribuir o que Deus faz, fez e fará por nós. Sejamos gratos por tudo, o tempo todo.